Ok. Na videoaula anterior, nós explicamos basicamente quase tudo sobre o arquivo config.lol. Existem algumas informações que a gente ainda não falou, que é justamente sobre as antenas, tá? Se você acompanhou a videoaula até aqui, as videoaulas até aqui, você parou nessas telas, no config aberto e no programa aberto, no programa da SIL. Tá. Vamos entrar aqui em antenas, para a gente entender uma coisa. Como eu havia falado na videoaula anterior, eu vou excluir essas duas antenas aqui porque a gente precisa explicar tudo direitinho. Então eu vou excluir. Tá. Bom, se você não viu como eu fiz, eu cliquei aqui nessa bolinha, ela selecionou todas as antenas e eu cliquei em excluir itens selecionados e confirmei. Então ele excluiu geral. Tá. Eu vou explicar o seguinte. As antenas, existem três modelos que o sistema suporta. O sistema suporta três modelos de antena. Eu vou escrever aqui para a gente ficar mais fácil de explicar. Então, vou colocar aqui uma fonte grande para a gente entender melhor. Então, existem três modelos que o sistema suporta. O sistema suporta o modelo USB. O sistema suporta o modelo serial. E o modelo TCP/IP. Ou LAN. Então, o sistema suporta esses três modelos. O modelo USB geralmente funciona para leitores de pedestres, que é aquele leitor que é um leitor pequeno, curto, porque ele tem uma limitação, porque o cabo USB, as informações funcionam melhor com um cabo de 1,5 m. Existem cabos de até 10 metros de USB, só que eu não recomendo, são cabos com amplificadores. Eles costumam dar problemas depois de um tempo, costumam ficar intermitentes, então eu não recomendo, porém existem. Mas o sistema aceita até pelo menos um leitor deste modelo, o modelo USB. Existe um modelo serial, que esse serial ele funciona com as portas COM. O que são as portas COM? Aquelas portas do Windows, com 1, no caso, com 2, com 3, com 4, são as portas seriais de padrões do Windows. E tem um modelo TCP/IP. Quando a gente cadastra uma antena, ou leitor, eu chamo de antena, você pode chamar de leitor, é a mesma coisa. Eu vou clicar aqui em antenas, estou no menu antenas do sistema, e vou clicar em novo, um botãozinho verde aqui no canto esquerdo superior. Pronto. Primeiro campo que eu preciso conhecer é o tipo da tag, se ela é pedestre ou veicular. Então, se o leitor for veicular, é aquele leitor que lê tags a longa distância, lê tags em para-brisas. Pode ser em para-brisas, provavelmente. Às vezes tags encapsuladas que ficam na placa do carro. Mesmo assim, são tags veiculares. E também tem aquelas tags de pedestre. Como eu disse, são leitores menores, leitores que precisam de aproximação de 10 centímetros, 5 centímetros. Então não passa disso. Então esses são os leitores de pedestre. Então você precisa selecionar qual leitor ou antena você está instalando. Então vamos fazer um exemplo, uma antena veicular. O título da antena. Então, eu já tenho títulos pré-determinados. Agora você vai entender o seguinte. Então, eu tenho aqui antena I/O1, I/O2, 3, 4 até a 8. O que significa isso? A antena I/O, I/O em inglês é in e output. É input e output, ou seja, entrada e saída de dados. Então, eu denominei antena I/O1. Este mesmo título referente ao config.lol. Lá no arquivo config.lol eu tenho aqui, a gente não explicou na aula passada, vai explicar agora. Antena I/O1 largura. O que é isso? Então vamos lá. Se eu estou cadastrando aqui, eu vou cadastrar a antena I/O1. Eu que escolho, tá? Isso aqui é opcional. Eu posso cadastrar a antena I/O8. Eu gosto do número 8, enfim. Mas
A nível de convenção, eu prefiro instalar, estou instalando a primeira antena, vou chamar essa antena de I/O 1. Ou o portão 1, vou cadastrar a antena I/O 1. Se eu estou cadastrando o portão 2, eu vou cadastrar a antena I/O 2. Isso não é porque eu tenho que ser assim, mas eu acho mais fácil ser assim. Você pode escolher a forma que você quer cadastrar. Mas o importante é que a mesma configuração que você colocar na antena I/O 1 tem que ser a configuração que está aqui na antena I/O 1 do arquivo config, porque tem a largura, tem o corte. Tá vendo? A antena I/O 1 corte e tem a antena I/O 1 STR inicial, que eu vou estar explicando o que é isso, tá? Então vamos lá. Estou cadastrando a antena I/O 1. Ela é porta COM? É uma antena tipo serial? Se for, eu coloco aqui qual é a porta serial referente a ela. Vai até a porta 50. Não é uma porta serial? Não coloco nada. Calma aí. Ela é um IP de rede, então deixa assim. Se ela for USB, eu não faço nada, tá? Também não. Então, se ela for serial, eu coloco a porta COM. Não é serial, não é serial, não deixo nada. Segundo item, terceiro, no caso quarto, portão relacionado. Então, essa antena ela vai se relacionar a qual portão? Cada antena tem que ser relacionada a um determinado portão. Então, essa antena, duas antenas podem ser relacionadas ao mesmo portão? Sim. Sim, você pode instalar várias antenas relacionadas a um portão só. Então, portão antena 1, relacionado a qual portão? Aí, esses portões aqui são os portões que eu já cadastrei no menu portões. Ah, mas por que você está fazendo a videoaula já de antena, sendo que a gente não chegou na videoaula de portões? Então, assim, primeiro a gente precisa entender as partes de configurações. São as partes mais difíceis, mais complexas do sistema. Por isso que eu comecei com a parte mais difícil, mais complexa, porque depois a parte de cadastro de portões, de moradores, blocos, isso é muito simples, muito fácil de entender. Então eu comecei essas videoaulas com as partes mais complicadas, para a gente perder tempo, gastar tempo nelas, voltando, entendendo, para depois a gente partir para as partes mais fáceis. Então, assim, primeiro eu vou explicar sobre as antenas. Então, digamos que nós já cadastramos os portões. Então, eu tenho portões já pré-cadastrados aqui. Cancela 1, portão de entrada 2. Esses nomes fui eu que coloquei. Você pode escolher. Você pode dar um nome pro portão. Sei lá, portão gaivão, gavião, portão urso. Você pode escrever portão de saída, portão de entrada. Portão de funcionários, portão de visitantes, portão de pedestres, portão de cidadão. Você escolhe o nome que você quiser na hora de cadastrar os portões. Mas eu já cadastrei alguns e vamos usar eles aqui como exemplo. Então, o portão relacionado, a antena 1 está relacionado, eu estou fazendo isso de forma fictícia, eu quero que ele esteja relacionado ao portão de entrada 2. Não, cancela de entrada 1, pronto. Bom, a minha antena que eu estou cadastrando aqui, ela é uma antena de TCP/IP. Ela tem um IP, a antena tem um IP que é o endereço físico dela, o endereço físico na rede, tá? Mas eu não sei qual é o número dela, o endereço de IP dela. Não sei. O que eu faço? Vou fazer o seguinte, eu vou, junto com eu posso fazer uma pesquisa aqui no próprio sistema, pesquisar na rede, quais são os IPs aí que estão ativos na rede, mas é uma busca meio cega que você pode estar fazendo, mas existe um meio mais fácil de você fazer isso. Qual é o meio mais fácil? Você vai lá na pasta que você adquiriu o sistema, que você recebeu, lá na sua pasta SIL, você tem uma pasta que chama Programas Essenciais. Dentro dessa pasta tem um programa que chama Serial TCP/IP Configurador. Você entra nesse programa, o configurador, tem um emulador e o configurador. Vamos entrar no configurador. Esse configurador, eu vou clicar aqui, ó, em um botão chamado Search in LAN, ou seja, procurar na rede. Ele vai procurar na rede só as antenas. E aqui eu já sei, ó, vou clicar, pronto, tem uma antena que está na rede. É este IP aqui, ó, 192.168.0.19. Quando eu clico em cima dele, vai aparecer essas informações aqui. E essas informações precisam ser parecidas com a que você tem aí. O primeiro item tem que ser TCP Server. O segundo tem que ser o IP. Não precisa ser 19, tá? Mas pode ser qualquer um, mas tem que ser o IP da antena. O terceiro é o terceiro aqui é a máscara. O quarto é o gateway. O quinto
é o band rate, porque assim, apesar dele ser TCP/IP, a comunicação dele é serial. Por isso que ele tem um baud rate, tá? Que é os bits por segundo de informações, que deve ser 9.600, tá? Não pode ser nem mais nem menos que isso. Tem que ser 9.600. Aqui tem o parity, o data e o stop. Tem que ser space, set e 1. Você confirma aí. Se não tiver, basta alterar as informações e clicar aqui em Set Selected Item VLAN. Ou seja, ele vai setar, vai alterar, vai atualizar a antena, a configuração da antena. E a porta, o módulo porta, por padrão da SIL, a gente usa a porta 555. Isso é padrão da gente. A gente criou essa porta e achamos interessante e utilizamos ela. 555, tá? Então você confirmou aí com a gente que a antena ela está no IP de 192.168.0.19. Agora eu vou lá no programa e vou cadastrar ela. Como é que eu faço isso? Não tem onde eu digitar esse IP, mas eu posso digitar aqui, ó, que ele, na busca inicial, para ele ser uma busca rápida, eu coloco que ele vai começar do 19, 192.168.000, que é a mesma coisa que ponto 0, ponto 19 até o 19. Então ele vai pesquisar só o 19. Vamos clicar em buscar. O IP válido encontrado na rede, que é o IP da nossa antena. Então já aparece aqui, IPs encontrados, que é o 19, eu clico em salvar. Pronto. Dados cadastrados com sucesso. Já cadastrei a minha antena. Volto aqui, ela já está cadastrada, é uma antena veicular, a descrição é antena IO1. O que isso é muito importante, a descrição da antena, porque essa descrição ela vai determinar a configuração que eu coloquei aqui no config.lol. Agora vamos entender passo a passo aqui desse arquivo config.lol, o que é a largura. Vamos começar pela largura. Gente, eu vou abrir de novo o bloco de notas para a gente explicar aqui. Cada tag, geralmente vamos trabalhar com as tags UHF aqui, tá? As tags UHF, as tags de 900 MHz, 902, 908 MHz, ela geralmente possui uma sequência numérica hexadecimal de 32 bits. Ou seja, são uma sentença grande de caracteres. Eu vou digitar aqui um exemplo de uma tag UHF. Geralmente, ela é dessa forma aqui, ó. Ela vem assim. Bom, aqui é um exemplo de uma tag. O código da tag hexadecimal é este aí, que você está vendo na tela, que eu acabei de escrever. Então, a antena, ele identifica a tag em bytes. Cada par que você está vendo aqui, cada dupla, é um byte, tá? É um byte. O hexadecimal trabalha com base de 16 dígitos, que vai de 0 a 9 e de A a F. Então, 0 a 9, 10 dígitos, né? E aí vem depois o 11º é a letra A, depois letra B, letra C, letra D, E e F. Então são base de 16, a hexadecimal. E a nossa tag ela é lida da seguinte forma, são pares. São pares. Então aqui eu vejo 11, depois eu vejo 00, vejo O sistema da SIL, o que ele faz? Primeira coisa, ele tira os espaços. Então ele tirou os espaços. E agora nós vamos entender qual é a largura. Qual é a largura? É a quantidade de dígitos. A quantidade de dígitos da tag. Então eu vou contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então a largura dessa tag é 30 dígitos. Tá? Então eu vou colocar aqui em antena IO1
30. A largura da minha tag. Isso é um exemplo, tá? Depois eu vou mostrar, vou explicar mais de outras formas. Então a largura da minha tag é 30. Porém, o número da minha tag, eu não quero que seja gigante dessa forma, tão grande assim. Então vamos entender a outra coisa. Eu quero que... Vamos entender aqui, vamos abaixar aqui, descer a barra de rolagem, vamos entender a próxima função. Antena 1, corte. Lembrando, a largura eu coloquei da antena I/O1. Cada antena pode ter a sua largura diferente, porque eu posso estar aqui. A antena 2 pode ser uma antena do mesmo modelo da antena 1, mas a antena 3 pode ser um modelo de antena de pedestres, que a tag é menor, que o código da tag é um número menor. Então ele vai ser diferente. Então por isso cada antena pode ser diferente uma da outra. Mas eu explicando a antena 1, você vai entender como configurar as outras antenas. Então a largura da antena 1 são 30 dígitos. O que é o corte? Eu vou eliminar alguns números. Eu posso eliminar alguns números do final para o início, ou seja, de trás para frente. Se eu colocar corte 3, como está aqui, ele vai eliminar os 3 últimos dígitos. Esse. Ele vai eliminar e o código da minha tag vai ser isso aqui. 1100EE 0008888. Eu gosto de eliminar 4 os últimos dígitos para que a minha tag fica sendo esses últimos números aqui, a partir do 88. Então a minha tag é isso aqui. Tá? Então esse é o corte. O corte é de trás para frente. Vamos agora entender a antena I/O1 STR inicial. Por que eu pulei esses aqui? Porque é a mesma coisa, como eu disse, da largura. O corte vai de cada antena. Antena I/O 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, já pulo aqui para o antena I/O1 STR inicial. STR é a sigla para string, ou seja, o texto inicial, ou seja, o código que vai me delimitar de uma tag para outra. Vamos entender. Vou explicar aqui, ó. Quando vou colocar vou colocar outros como era antes a minha tag. A minha tag era assim. Quando uma tag está na frente da antena, ou seja, quando um carro para na frente da antena e a antena está identificando essa tag, o que vai acontecer? A tag é lida várias vezes dessa forma. Então, o sistema ele vê vários bytes sendo recebido, vários bytes. Como é que ele vai? A pergunta que eu faço para você. Como que o sistema vai fazer para separar de uma tag da outra? Porque assim, se ele vai pegar esse... Já pensou se ele pega esse código inteiro aqui? Olha o tanto de número, tanto de dígitos. Tem mais de 100 dígitos aqui. Então, a gente tem que delimitar onde começa uma tag e onde termina uma tag. Como é que eu faço isso? Aí a gente vai entender agora. Esse é a função da antena I/O1 STR inicial. Então, como inicia a antena? A antena vai iniciar a tag inicia pelo 1100EE. Então eu vou colocar aqui. A tag vai iniciar 1100EE. Ela começa aqui. Sempre que houver um 1100EE é o início de uma tag. Ah, mas e quando termina? Quando termina? Quando começa o outro 1100EE. Então aqui, ó, comecei o 1100EE. Se eu achar outro 1100EE, ele vai dar um pulo. Então começa outra tag. Então toda vez que ele achar um 1100EE, o sistema vai fazer da seguinte forma, vai pular. Então ele vai identificando, ó. Tag. Vocês estão entendendo? Só que para evitar mais erros, ele faz da seguinte forma. Não só o 1100EE, como também a quantidade, a largura da tag, que é 30. Então ele não só vai identificar como o início da tag, que é 1100EE, como vai contar a quantidade de dígitos, que tem que dar 30. Então vai lá para o final. Então ele vai saber com perfeição onde começa a tag e como separar de uma tag da outra. Essa é a função da largura e a função do STR inicial. E o corte é justamente
Agora a gente vai entender por que o corte. Porque o corte é o seguinte. Quando a gente for cadastrar um morador, a gente não precisa digitar todos esses 30 dígitos, que vai dar trabalho. Não precisa. Você pode fazer? Pode. Aumenta a segurança? Aumenta. Mas não há necessidade. Você pode determinar apenas uma quantidade limitada de dígitos. Por exemplo, eu só quero que a tag seja apenas 10 dígitos. Mas eu quero que elimine, que desconsidere os 4 últimos. Por que eu falo assim, os 4 últimos? Porque geralmente, se eu tivesse outra tag aqui, esses 4 últimos dígitos geralmente é igual. O que vai mudar é a partir daqui, ó. Por exemplo, se eu tivesse a tag 89, ela seria aqui, ó. 89. Então não adianta os últimos 4 dígitos, seriam iguais. Seriam iguais. Então o que eu vou fazer? Eu elimino esses últimos 4 dígitos, por isso que eu coloco o corte. Posso colocar 0, 0, 0, não corta nada, beleza. Posso deixar. Mas se eu quiser cortar, eu corto. O que eu faço? Ele vai cortar os últimos 4 dígitos. Então a tag basicamente vai ser essa. Então eu tenho 2 tags aqui diferentes, a 88 e a 89. Mas eu não quero digitar esse número aqui, 1100EE, e nem essa quantidade de zeros. Eu só quero que ele considere os últimos 10 dígitos. Então ele vai... Como é que eu faço isso? Lá embaixo tem aqui, ó, antena I/O length, que é a largura em inglês, né? Que é a quantidade de dígitos que eu quero considerar. Eu quero considerar apenas 10 dígitos. Isso vai valer para todos os leitores. Isso eu não posso determinar individualmente para cada antena. Por quê? Porque isso aqui vai determinar a tag do morador. Então a tag do morador não pode ser diferente para cada antena. É a mesma tag. Então uma configuração única para todos os leitores. Tanto para pedestre como leitor veicular. Então eu determino a quantidade de dígitos que vamos considerar. Então se eu colocar 10 aqui, no length, ele vai considerar os últimos 10 dígitos. Então ele vai considerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então o número da tag, apesar de a tag ser todos esses caracteres, o número da tag vai ser apenas... Eu vou até colocar de volta aqui os últimos 4 dígitos. E ele vai desconsiderar, ele só vai considerar isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. O número da tag que eu vou cadastrar no morador vai ser 000000088. Bom, não é tão complicado quanto parece. Por quê? Quando eu configuro isso aqui, dessa seguinte forma, quando uma tag for identificada pelo sistema, não vai aparecer esse número, esse tanto de número aqui na tela, não. Só vai aparecer isso aqui que eu estou selecionando. O próprio sistema vai eliminar o começo e o fim, tudo que eu configurei, e só vai considerar isso aqui, 0000088. Tá. Aí você me pergunta, mas como é que eu vou saber que a tag tem esse código, é dessa forma? Como é que eu faço isso? Bom, junto com o sistema, lá na nossa pastinha, programas essenciais, existe um programa chamado Leitor SIL. Esse Leitor SIL é ele que vai identificar as tags do jeito como ela realmente é. Como funciona esse leitor? Bom, agora nós vamos partir para uma parte um pouco mais complexa, então você precisa prestar bastante atenção, se não entender eu volto o vídeo. O que vai acontecer aqui? Esse programa, ele lê apenas antenas seriais, antenas de comunicação serial. O nosso leitor de pedestre, o leitor da SIL de pedestres, ele também é comunicação serial. Apesar de todos os nossos leitores, os nossos leitores e nossas antenas que nós vendemos serem comunicação TCP/IP, no final das contas ela é transmitida de forma TCP/IP, é transmitida através do cabo de LAN, cabo de rede, mas no final das contas a comunicação é serial, tá? Por conta disso, o nosso sistema pode estar limitado às nossas antenas e os nossos leitores. Então isso é uma limitação que você pode achar, pode não gostar, porque a gente não vai ler todo tipo de antena. É claro que a maioria das antenas,
antenas RFID de longo alcance são seriais, tá? A maioria. Porém, não todas. Então, o sistema tem essa limitação. Eu preciso abrir esse programa da CIL, o leitor de tags, e preciso abrir um outro programa também. Na verdade, instalar um outro programa também. Lá na pasta existe aqui o Serial TCP/IP Emulador. Este programa ele vai emular uma porta COM. Ele vai transformar o TCP/IP, vai transformar o IP da antena. Lembra que a gente cadastrou uma antena e a antena tem um IP? Aqui, ó, a antena tem esse IP, 192.168.0.19. Pois é. Esse programa emulador, que eu vou dar 2 cliques aqui, ele vai converter o TCP/IP e transformar numa porta COM. Só assim a gente vai poder fazer a leitura da tag. Então eu vou cadastrar aqui. Eu dou 2 cliques, abriu aqui, e vou selecionar a linguagem em inglês, English. Clico em Next, clico em Next novamente, aceito os termos, clico em Next, deixo como está as informações, e clico em Next para instalar, instalo o atalho, sim, e avanço. E ele vai começar a instalação. Ok, finalizada a instalação, clico em Finish e vamos abrir o programa para nós entendermos como funciona. Lá na área de trabalho, apareceu um programinha chamado USR-VCOM. Eu vou dar 2 cliques nele e eu vou explicar o que a gente vai fazer. Então, como ele vai funcionar? Uma antena, a nossa antena, ela é TCP/IP, ela tem um IP. O programa emulador, o USR-VCOM, vai fazer a emulação de uma porta COM através da porta TCP/IP, da porta de IP. Então eu vou fazer o quê? Vou clicar nesse botão ADD-COM, ou seja, criar, adicionar uma porta COM. Coloco o número da porta. Não vou colocar o número da porta com 10, com 8, com 10, com 10, com 10. Aqui eu deixo o NET Protocol, deixo o TCP cliente. No IP eu coloco o IP da minha antena. Lembra que a gente pegou lá o IP da antena, qual é? 19, final 19. 92.168.0.19. Então eu coloco aqui 19. Remote port, qual é a porta? Porta padrão da CIL 555. E dou um OK. Vamos aguardar. Vai aparecer aqui, ó, com 10, porta com não está usada e conectado. Já conectou. Então ele já criou, o próprio sistema emulou uma porta COM. Então a porta COM 10 já existe no sistema em referente à nossa antena. Pronto, a nossa antena agora também é serial porta COM 10. Agora eu vou lá para o meu leitor, meu programa de leitor da CIL, que é esse aqui, e coloco aqui, ó, configuração da porta serial. Coloco porta COM 10. Baud rate é 9600. E aqui eu deixo o padrão, none, 8 e 1. O tipo de leitura aleatória. E aqui eu deixo tudo como está. E clico em conectar. Para prestar atenção se conectou, vai aparecer aqui lá no programa da USR-VCOM, vai aparecer aqui, ó, porta COM open, ou seja, aberta. Foi conectada. E agora, o que eu faço? Agora que eu vou lá na minha antena, e vou passar uma tag na frente dela. Quando eu passar uma tag na frente dela, vai aparecer a tag aqui embaixo. Tá bom? Vamos fazer o teste? Vou pegar uma tag e vou passar lá, e a gente vai ver a tag que vai aparecer aqui. Como vai ser a leitura aqui. Então, acabei de passar a tag, e eu escolhi uma tag diferente, com códigos diferentes, códigos aleatórios, para a gente entender de forma definitiva como funciona a questão da leitura de tags, da configuração das leituras das tags das antenas. Bom, eu passei lá na frente da antena a tag, e o sistema ele não vai ler a tag apenas uma vez, vai ler, enquanto a tag estiver na frente da antena, a antena vai lendo, vai recebendo os bytes. Então é dessa forma que ela recebe. Perceba a quantidade de dígitos, de informações que contém aqui. Então, o que a gente vai fazer? Bom, pra gente, onde começa uma tag e onde termina a tag, aquela coisa. Lembra que eu dei um exemplo de uma tag? Vamos lá no arquivo aqui de texto. Ó, eu dei um exemplo de uma tag que ela começa com 1100EE e vai até o final. Esse 1100EE, na verdade, é um código que a antena lê. É a antena
que determina esse código. Então, se você tiver dois tipos de antenas diferentes, uma antena vai ler 1100EE, a outra antena pode ler diferente. Então, se a antena for de modelo diferente, vai ler de forma diferente os primeiros dígitos, os primeiros bytes da tag. Apenas os primeiros bytes da tag. O restante da tag, ele lê igual como todos os leitores. Então, eu resolvi usar uma antena diferente para ler um código diferente para a gente entender. Então esse é um modelo de antena diferente. Então eu posso ter dois modelos de antenas diferentes, até 8 modelos de antenas diferentes no sistema da SIL. Porque o programa da SIL, você pode configurar individualmente cada antena de forma diferente. Tá? Então, eu utilizei esse modelo de antena e você pode perceber aqui que ela começa com CC, FFFF e aí vai o número. Então eu passei uma tag na frente do leitor e me deram esses códigos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo, vou dar um Ctrl C, vou copiar e vou colar aqui. Vou dar um Ctrl C aqui, ó. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C e vou colar aqui. Pronto. Como é que eu faço para separar? Eu percebi que a minha tag começa com CCFFFF, depois vem um número. Então, toda vez que eu ver CCFFFF, eu vou dar um Enter. Eu vou pular uma linha. Então aqui eu achei outro CCFF, vou dar uma linha. Vou pular uma linha. Pronto, apareceu CCFFF de novo, vou dar um pulo. Onde aparecer CCFFF, não apareceu mais. Beleza. Então, eu percebi que a minha tag é essa aqui. E percebi que a minha tag é a mesma de baixo, só que muda alguns caracteres. Você percebeu que mudou os últimos caracteres? Você vê que ela termina aqui 019 A2F0. Depois vem 019 CCFF, aí parece que são os mesmos. Quer dizer, aqui muda, ó, aqui tem um 4, aqui tem um 1. E depois ele continua o mesmo aqui, é 2, tal. E no final ele muda F0, F3. Aqui embaixo a mesma coisa. É tudo igual aqui. Muda esse número aqui. Aí começa a repetir tudo igual. É 200, taranã, taranã, taranã. E vai até no 19A, 2F. E aqui muda de novo. Eu vou excluir esse finalzinho aqui, que eu creio que deve ter passado alguma tag na frente. Bom, para eu confirmar, eu vou passar uma outra tag. Só para eu confirmar o que eu já estou imaginando aqui, qual seja o verdadeiro número da minha tag. Então eu vou passar outra tag na frente do leitor, vamos lá, vamos deixar esse programa aberto, eu vou passar outra tag na frente do leitor só para a gente confirmar. Antes eu vou limpar aqui, para a gente não se confundir, vou limpar e vou passar outra tag lá na frente. Pronto, para ser outra tag na frente do leitor, você vê que ela me deu vários bytes aqui, vamos tentar entender aqui como funciona a leitura da antena. Lembrando que a gente só vai fazer isso uma vez. Isso é só para a gente entender como configurar a antena, tá? Isso é a parte técnica. Eu preciso explicar passo a passo para ficar claro para você entender. Não entendeu? Volta o vídeo, assiste de novo até entender. Então vamos lá. Vou selecionar tudo aqui, dar um Ctrl A, Ctrl C e vou colar aqui no meu bloco de notas. O que eu vou fazer? Toda vez que eu encontrar um CCFFFF, eu vou pular uma linha. Então vamos lá. Encontrei aqui, pulei a linha, pulei a linha, pulei a linha, pulei a linha, tal, pulei a linha. Entendi. Aqui é a primeira tag que eu testei. Aqui é a segunda tag. O que eu quero entender aqui? Eu quero saber qual é o verdadeiro código da tag. Porque o meu leitor, ele vai ler, vai me dar um código que é padrão do leitor. Como eu falei, esse é o CCCFF. Aqui eu já te mostrei outro modelo que é o 1100EE. Então, eu sei que todas as minhas tags vão começar com CCFFFF. Só que o restante do código, aí eu preciso saber qual é o verdadeiro número, onde começa e onde termina a minha tag. Então eu sei que ela vai começar com CCFFFF.
Qual é a minha largura? É a quantidade de dígitos. Então eu vou contar. Vou contar, ó. Eu percebi que a minha largura é igual para todas as tags. Eu vou apagar aqui, vou deixar só 3, porque eu já sei mais ou menos aqui. Então, eu vou contar a quantidade de dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 42. Eu sei que a minha quantidade de dígitos a minha largura da tag é 42 dígitos. Pronto. O que eu vou fazer com essa informação? Eu vou fazer lá no meu programinha da CIL de leitura, este programinha aqui, eu vou desconectar, tá? Desconectar, vou limpar e vou fazer o seguinte. No tipo de leitura aqui, eu vou selecionar a leitura especial, usando o delimitador. Aqui eu vou fazer com que o programa separe tag por tag e não fique de maneira tudo aleatória. Eu vou explicar para o sistema como fazer a leitura das tags. Então, como eu faço isso? Primeiro eu coloco a largura, que é o número de dígitos, que eu descobri que é 42. Qual é o código delimitador? É o início da tag, que é CCFFFF. Posso até colocar aqui, ó, que o código da tag começa com 1132, ó. 1132, mais CCFF 1132, 01, você vê que repete aqui, ó. 01, até o 0 é igual. Até esse aqui é igual para todas, mas eu não preciso, basta os 3 aqui. E sei que a largura da tag é 42. Qual é o meu corte? Então, aqui eu também tenho um corte, ó. Vou voltar aqui. Aqui o corte. Qual é o meu corte? Eu vou cortar os números que eu percebi que eles não interferem em nada e não significam nada. Porque a minha tag, olha, a minha tag começa com CCFF. Esses números se repetem nas duas tags. Até aqui, ó, é igual para as duas tags. A partir daqui, ele já é diferente. Só que essa aqui é uma tag só. Essas 3 primeiras aqui é uma tag só. Você vê que ele leu diferente. 04, 01, 03. Então esse número aqui eu vou desconsiderar, porque ele está lendo diferente. Da mesma forma que 2, 4 e 1. Então isso aqui é uma variação do meu leitor. Isso aqui não faz parte da tag. Percebi que a tag é igual aqui, ó, no E200, 3072. É igual às duas tags. E já vai mudar aqui o último número, ó. Ó, 19A. Aqui já é 19,9. 19,91, 91, 91, 91. E aqui, ó, 91, A2, 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 F. Então, a minha tag é isso aqui. Eu sei que a minha tag é E2, 30, 19, A2F. E a minha... Por que eu sei? Porque eu tô com duas tags muito parecidas. Só que elas vão mudar algum númerozinho no final, que é justamente esse. Então... A minha primeira tag era E2, 30, 72, 08, 17, 011, 92, 47, 01, 9A, 2F. Que o último número varia também, tá vendo? Nas duas tags o último número varia. Então a minha tag é essa. E é essa aqui também. Até aqui. Então qual é o meu corte? 1. Eu só vou eliminar o último dígito, ó. Vou eliminar o último dígito. Então eu vou colocar o corte 1. Vamos lá? Eu vou clicar em conectar de novo e vou passar a tag na frente para ver o que vai acontecer. Viu o que aconteceu? Olha a minha tag. A tag que eu passei foi essa. Então, vou copiar aqui, dar um Ctrl C e colar. Foi a primeira tag aqui. Olha, é o mesmo número, só eliminou o último dígito e percebe que é a minha tag, é a mesma tag aqui da de cima. 19, o final assim, ó, 19A2F, isso aqui é o que vai diferenciar. Vou passar agora a outra tag, vou deixar do jeito que não vou limpar e vou passar a segunda tag. Viu o que aconteceu? É uma tag diferente. É uma tag diferente. Olha, o final é 9911, que é justamente o desse aqui, 9911, quando a gente elimina o último dígito, tá? Então, lá no programa CIL oficial, agora sabendo disso, o que eu vou fazer? Lá no arquivo config.lol, eu já vou mudar aqui, vou lá em antena 1, e vou mudar a largura, que não é mais 30, é 42, que agora, o exemplo que eu mostrei foi apenas fictício, esse é o exemplo oficial, 42. O corte é 1,
Vou cortar apenas um dígito. E o STR inicial não é esse 1100EE, é CC FF. Ok? E agora o Antenna I/O Length. O que é isso? Bom, quantos dígitos eu vou considerar? Como eu coloquei 10 dígitos, o que ele vai acontecer? Aqui eu tenho essa tag, vou apagar aqui para a gente não confundir. Essa é a tag final, tá? Vou deixar só uma. Então, ele vai só pegar os últimos 10 dígitos que eu coloquei Antenna Length, o Length 10. Então, ele só vai considerar os últimos 10. Ele vai considerar esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. A minha tag é essa aqui. 924701 9A 2F. Essa é a minha tag final. Eu fiz esse exemplo de uma tag complicada, com números variados, é claro que a segurança é muito maior. Mas pode acontecer de uma tag já gravada com número sequencial 0000 alguma coisa. Eu vou fazer um exemplo. Vou lá para o meu programa de leitura, deixar ele aberto aqui, e vou passar uma tag com uma gravação diferente, que essa é uma gravação aleatória, com códigos, vários números. Mas eu vou passar uma tag agora com um código gravado com números sequenciais, vocês vão ver. Eu passei a tag, veja bem, vou copiar aqui para a gente entender. Vou lá no bloco de notas, vou colar, vou eliminar as de cima, porque a gente já entendeu. Agora você vai perceber que o número da minha tag é os 10 últimos dígitos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Aqui, pronto. Então é 000104. Esse é o código da minha tag. Eu posso até eliminar esse F aqui também, para ficar 104. E não vai alterar quase em nada das minhas outras tags. Porque eu só vou eliminar o último Fzinho. Eu estou vendo que o esse F está se repetindo em todas as tags. Até uma tag diferente que eu acabei de passar. Então, ao invés do corte ser 1, o corte será 2. Tá? O corte vai ser 2. Então, lá no meu arquivo config, eu coloco o corte 2 para eliminar o F também. E aí, eu concluo a minha configuração de antena. Se você não entendeu, volta o vídeo, assista direitinho, devagar, que você vai entender. A mesma coisa, eu coloquei tags de leitor de veículos, que são tags de longo alcance. O leitor de pedestre só vai mudar a quantidade de dígitos, tá? É a mesma coisa. Todo leitor possui um código inicial, e aí você vai entender que é praticamente a mesma coisa de configuração. Ok? Um abraço, obrigado por assistir até aqui, e até a próxima videoaula.